Olá, gente, muito bem. Vamos continuar aqui com nossos estudos, que é o estudo número 9, tá bom? Jesus e o juízo. Bem, quem você recorre quando é injustiçado? Se por um lado todos colhemos o que semeamos, por outro sofremos coisas ruins sem merecer. Muitas vezes pessoas boas sofrem, enquanto pessoas más se dão bem. Alguns se colocam acima da lei, outros chegam a celebrar a impunidade. No mundo virtual, em que é possível se esconder no anonimato, somos tentados a pensar que pessoas nossas e as nossas próprias ações não têm consequências. Mas a Bíblia nos lembra de que todos seremos julgados por Deus, de acordo com nossas escolhas. Em verdade, nosso destino eterno está sendo decidido e um dia nos encontraremos com um grande juiz, para a alegria de alguns e o desespero de outros. Todo aquele que verdadeiramente se arrepender e confiar em Jesus não precisa ter medo. Cristo, nosso advogado e intercessor, vestirá com sua própria justiça aqueles que, pela fé, se arrependerem de seus pecados e lhe pedirem perdão. Estudaremos agora sobre o juízo divino. Uma das coisas que eu vejo acontecer bastante por aí, que passa muito na internet, somente no próprio YouTube mesmo, são as pessoas fazendo justiça com as próprias mãos. Né? O povo está cansado de tanta impunidade, mas saiba que não precisa se desesperar e antecipar a própria justiça, porque Jesus, Ele mesmo é a justiça. E quando Ele vier a este mundo, Ele vai trazer a verdadeira justiça para todos os que praticaram o bem e o mal e todas as suas nuances aí, tá bom? Porque nesse dia do juízo vai ter muitas surpresas. Muita gente que você achou que ia se perder vai estar subindo para o céu. E muita gente que você achou que iria conquistar o céu vai estar sendo destruída. Então, muita calma nessa hora aí, porque teremos muito conteúdo aqui para analisar tudo isso, tá bom? Mas agora é a sua vez de procurar. Mateus capítulo 22, versículo de 1 até o 14. Leia com atenção a parábola da festa de casamento. Essa é a história de um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. O próprio rei forneceu roupas do palácio para os convidados. A festa estava pronta. A mesa era farta e a música já alegrava os corações. Aquele dia tinha tudo para ser inesquecível para os convidados encontrados nas ruas. Eles, mais do que depressa, trocaram suas roupas humildes pelas valiosas vestes reais. Porém, um convidado destoava e não estava com as vestes oferecidas a ele. Acabou sendo convidado pelo rei a se retirar. À primeira vista, a reação do rei parece muito severa. Afinal, o que é uma roupa quando o importante são as pessoas? Mas aquele convidado, por qualquer razão, simplesmente optou por não atender ao único pedido do rei de usar uma belíssima roupa que lhe foi oferecida gratuitamente. Ele tinha a oportunidade de entrar ou não na festa, mas não tinha o direito de estabelecer as próprias regras naquela celebração. O que essa parábola ensina sobre a maneira como Deus julga? Olha, eu vou te dizer uma coisa. Deus, Ele gratuitamente ofereceu para nós o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Isso aí, da parte dele para nós, é de graça. Porque o preço que Ele pagou na cruz para poder nos oferecer a graça da salvação, isso custou muito caro. Tu não imagina o que é para um pai ter que enviar o teu filho para um mundo onde as pessoas não vão gostar dele, as pessoas não vão estar do lado dele nos momentos em que ele mais precisar, e ainda por cima vão condená-lo à morte. Tá?
Você não sabe que tipo de preço é esse, não. Porque mesmo depois de ser condenado à morte, ele ainda sofreu as chicotadas, também sofreu humilhações perante os governantes, também sofreu a coroa de espinhos, antes de ser crucificado, e fora que esse processo de crucificação, ele foi muito doloroso. Foram pregos pregados diretamente nos pés e nas mãos. Sabe? Então, quer dizer, é um preço muito grande, porque é um sofrimento extremo do ser humano, tá? Um ser humano comum não iria sobreviver nem ao começo disso daí. E ele resistiu até o fim, para que eu e você tivesse o direito da salvação através desse preço que ele pagou na cruz, que aí nos é dado de graça, tá bom? Eu acho que isso consegue explicar aí como é que Deus julga os nossos pecados. É um bom começo, né? Que a questão de obras e fé é um outro complemento que não é menos importante, mas não é o crucial, tá? Vamos lá. Teremos poucas perguntas, porém muito o que se pensar. Pergunta número 1. A quem Deus, o Pai, confiou o julgamento? Isso está em João, capítulo 5, versículo 22. Aos profetas, a Jesus o Filho ou aos anjos? A Jesus o Filho. Porque lembra no estudo passado que eu falei para vocês que Jesus, ele nesse momento está agindo como advogado e no dia do juízo final ele vai vir como juiz? Então, é essa a resposta aí. Quem está acompanhando está percebendo como que funciona a dinâmica dos estudos, tá? Pergunta número 2. Quem estará livre do juízo e da condenação? Isso está em João, capítulo 5, versículo 24. Todo mundo? Os que ouvem a palavra e creem nela, ou os mortos? Os que ouvem a palavra e creem nela. Esses estarão livres da condenação. Porque uma coisa é você ouvir, ou seja, uma coisa alguém está falando para você, ou então você está vendo escrito na Bíblia, e outra coisa é você acreditar. Porque acreditar não é só pegar, beleza, eu aceito. Não, isso aí é só o começo. Acreditar é depois que você aceita, você começa a praticar isto, confirmando que você aceita. Você entendeu? Então, vamos continuar aqui. Pergunta número 3. Quem ressuscitará para o juízo final? Isso está em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Os justos ou os ímpios? Os justos vão ressuscitar para o juízo final, tá? Depois dos justos, os ímpios ressuscitarão para poder serem condenados e destruídos. Agora vamos para a pergunta número 4. Quantos comparecerão perante o tribunal de Cristo? Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Todos, os justos ou os maus ressuscitados? São todos. Todo mundo vai participar aí desse juízo final, tá bom? E agora nós vamos ter as 3 fases do juízo, para ficar bem fixo isso aí para vocês, tá bom? Ó, o juízo começa pelos membros da casa de Deus, que está em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Nessa ocasião, o Senhor analisa os registros do céu, referentes ao seu povo, como está em Daniel 7, versículo 9 e 10, e também o capítulo 12, versículo 1. Essa aí é a primeira fase do juízo investigativo. A segunda fase do juízo é o juízo comprobatório, que os justos vivem e julgam e reinam com Cristo por 1000 anos. Está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4 até o 6. Os ímpios estão mortos. Está em Lucas, capítulo 17, versículo 26 até o 30. Ou então, Jeremias, capítulo 25, versículo 33. A terra está vazia, como está em Jeremias, capítulo 4, versículo de 23 até o 27. Satanás está preso. Isso em Apocalipse 20, versículo 2. Tá? E agora a gente vai para o último
para a última fase do juízo, que é o juízo executivo. O tribunal de Deus está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 e 12. A lei da liberdade é a base do julgamento, isso está em Tiago capítulo 1, versículo 25, Tiago 2, versículo 8 até o 12. E ao término do juízo, que ocorre durante o milênio, acontecem os seguintes eventos. Letra A Nova Jerusalém desce com Jesus e os anjos. Isso está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 2. Letra B. Os ímpios mortos ressuscitam. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 5. Satanás é solto. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. Letra D. Os ímpios, tentam tomar a cidade santa e são consumidos. Isso está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. E letra E, Satanás é destruído. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Que verdades você aprendeu sobre o juízo divino? Olha, eu acho que o juízo executivo ele tem uma peculiaridade. Porque Satanás foi o primeiro que errou, certo? Então ele vai ser o último a ser destruído. Porque quando chegar esse juízo aqui, não vai ter dúvida nenhuma que Satanás merece a destruição completa. Que depois que isso acontecer, ninguém mais vai se lembrar dele. Ele vai ser totalmente esquecido, juntamente com seus demônios e os seus seguidores e os ímpios que forem para lá, sendo destruídos junto com eles. Não vamos nos lembrar mais disso, porque isso é uma coisa que não vai ter mais utilidade. Essas pessoas, esses demônios e Satanás não vai ter mais utilidade nenhuma ficar isso na nossa cabeça. Isso tudo vai ser eliminado como uma borracha que apaga o lápis. Tá bom? Vamos então para o nosso compromisso de fé? Confio em Jesus como meu intercessor e advogado. Escolho levar a Ele meus problemas, crendo que terá a solução ideal para a minha vida. Tá? Então, vamos lá. Vamos para o nosso estudo adicional. Eu vou te ajudar na sua comunhão com Deus, te dando aí 7 passagens bíblicas para você meditar. Você vai ver o que Deus fala com você nesse texto e qual é a sua resposta perante isso. Tá bom? Isso aí você vai ter que ter uma folhinha, uma caneta, um papel para você anotar aí para poder não se perder, tá bom? Vamos lá, passagem número 1, Romanos capítulo 8, versículo de 1 até o 11. Passagem número 2, João capítulo 8, versículo de 12 até o 20. Passagem número 3, João capítulo 9. Passagem número 4, João capítulo 10, versículo de 1 até o 18. Passagem número 5, João capítulo 13. Passagem número 6, João capítulo 14. E passagem número 7, João capítulo 15. Agora eu vou te ajudar com o relacionamento seu e Deus. Você já foi injustiçado em algum momento da sua vida? Você precisa resolver alguma situação com alguém para poder perdoá-lo e estar em paz com ele e com Deus? Como a compreensão deste tema ajudará você a enfrentar possíveis situações de injustiça no futuro? Compartilhe sua resposta com sua família ou o seu pequeno grupo. E agora vamos para a nossa missão. Ore para que seus amigos façam este curso bíblico. Peça a Deus que abra as portas para você compartilhar com eles o que está aprendendo. Isso está em Colossenses, capítulo 4, o verso é de 2 até o 6. Bom, você vai fazer a anotação aí dos 4 amigos que você está orando, tá? E o porquê que você está orando por ele, para você não se perder. E agora, se você está na rede social, use esse espaço para testemunhar. Conheça o banco de imagens com temas bíblicos e datas especiais. Acesse adv.st/imagens adventistas. Siga as redes sociais oficiais da Igreja Adventista, Adventista Brasil, no Facebook, no Instagram, no YouTube e no Twitter é IASD.
Tá bom? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, né? Isso foi Jesus e o juízo. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, deixe o seu comentário aí embaixo. Se você gostou desse estudo de hoje, deixe o seu likezinho aí, que ajuda muito. E compartilhe com os seus amigos para que eles também tenham acesso a esse estudo aqui, tá bom? Ative o sininho para você receber notificação de estudo novo aqui. E se você não é inscrito, se inscreva para poder me ajudar a alcançar mais pessoas aí para receberem essa bênção maravilhosa que é esse estudo aqui, tá bom? Bom, então eu vou fechar aqui a minha Bíblia Adventista. E espero que você possa ser muito abençoado por Deus e que você tenha o desejo de estudar mais. Sabe por quê? Porque quanto mais você estuda, mais você fica por dentro da verdade e a verdade vai começar a fazer você entender as coisas. Tá? Você vai ter menos dúvida, mais certeza e cada vez mais você vai tendo mais compromisso com Deus e Deus vai se alegrando ainda mais com você. Tá bom? Bom, espero que Deus abençoe a mim e abençoe a você em nome de Jesus.